O advogado Cristiano Zanin toma posse nesta quinta-feira como ministro do Supremo Tribunal Federal. O novo ministro entrará na vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que em abril se aposentou compulsoriamente ao completar 75 anos. A cerimônia está prevista para as 4 da tarde. Foram convidadas cerca de 350 pessoas. Estarão presentes amigos e familiares de Zanin, além de ministros do governo federal, parlamentares e autoridades do judiciário. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou presença no evento. Após o encerramento da sessão, Zanin receberá os cumprimentos dos convidados em outro salão do tribunal. À noite, um coquetel será oferecido por associações de magistrados. Os convites foram vendidos por R$ 500. Nesta quarta-feira, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou a favor de descriminalizar o porte de maconha para o consumo pessoal. Pelo voto do ministro, deve ser considerado usuário quem portar entre 25 a 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas de cannabis. Além disso, a Justiça também poderá avaliar as circunstâncias de cada caso. O julgamento começou em 2015, quando Gilmar Mendes votou pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que criminaliza adquirir drogas. Na ocasião, ele foi seguido pelos ministros Edson Fachin e Roberto Barroso. Após o voto de Moraes nesta quarta, Gilmar Mendes pediu o adiamento do julgamento por uma semana para trabalhar uma tese sobre a quantidade permitida aos usuários. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi convidado a dar uma palestra no Fórum Internacional de Direito realizado na Universidade de Siena, na Itália. O evento foi promovido pela Escola de Direito da Unialfa, em parceria com o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e a Universidade de Valladolid. Os custos do evento não foram revelados e, ao serem questionadas sobre quem pagou a viagem de Moraes, a maioria das empresas se silenciou. O questionamento foi feito pelo jornal O Globo. A única instituição envolvida que respondeu foi a Universidade de Valladolid, que deixou claro não ter participado da palestra e, portanto, não fez nenhum pagamento. A assessoria do STF disse que não tem essa informação e que Moraes não irá se pronunciar. O Tribunal de Contas da União arquivou o pedido do subprocurador-geral Lucas Rocha para suspender o salário de quase R$40 mil pago pelo Partido Liberal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O TCU entendeu que não tem legitimidade para julgar um tema da alçada da Justiça Eleitoral e encaminhará uma cópia do processo à Corregedoria Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral e ao Ministério Público Federal. Em junho, o TSE declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos. O candidato a vice na mesma chapa, Walter Braga Neto, foi inocentado na ação. Os pais de Larissa Manoela, Silvana e Elias Santos emitiram uma nota onde negam as informações compartilhadas pela imprensa de que eles teriam vendido a casa da atriz em Orlando, nos Estados Unidos, sem a aprovação da filha. O casal confirmou que a mansão foi vendida, mas atestam que Larissa estava ciente e aprovou o negócio. Silvana e Elias dizem que as mentiras têm agredido não apenas a moral, mas também a saúde deles. Foi por este motivo que eles resolveram quebrar o silêncio. O comunicado diz que eles venderam a casa por conta da pandemia e que os recursos da venda foram investidos em nome da empresa familiar. Na Índia, um casal é suspeito de ter vendido o filho de 8 meses para comprar um iPhone 14. O caso ocorreu no estado de Bengala Ocidental, leste do país. Os pais da criança queriam gravar vídeos em uma viagem pela região e publicar no Instagram. As informações são do jornal Times of India. A vizinhança passou a desconfiar que a criança havia sido vendida porque percebeu a ausência do bebê após a compra do celular. Questionados, os pais agiram com indiferença. O vereador prestou queixa na polícia, a mãe foi presa e o pai está foragido. A polícia conseguiu localizar o bebê e também prendeu a mulher que comprou a criança. Investigações da polícia mostraram que o casal já tentou vender a filha de 7 anos. Dallas Jenkins, criador, diretor e
co-roteirista da série The Chosen, vem ao Brasil no final de agosto para conversar com imprensa e fãs. Um dos principais motivos para a visita é a grande base de espectadores no país. The Chosen está na 3ª temporada e os episódios estão disponíveis gratuitamente pelo aplicativo oficial. Além disso, a partir do dia 31 de agosto, a rede Cinemark exibirá os 2 primeiros episódios da 3ª temporada, dublados em português. Recentemente, o Pleno News esteve no Texas, nos Estados Unidos, para acompanhar os bastidores de gravação da 4ª temporada. Em breve, disponibilizaremos as entrevistas com os atores e toda a cobertura. Não perca! Dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang, afirmou que avalia entrar na justiça contra o humorista Thiago Santinelli. O comediante divulgou na última semana um vídeo que simula o espancamento e morte de um homem caracterizado como empresário. No vídeo, intitulado Patriotas Inglórios, um ator careca vestido com um terno verde e amarelo, traje icônico de Hang, é alvo de xingamentos e assassinado a pauladas. Por meio de nota, Hang falou em cruéis incitações ao crime e graves ameaças de morte. Questionado, Santinelli disse que não enxerga apologia ao crime. Ele alega que trata-se de uma obra artística. O Partido Liberal apresentou uma notícia-crime contra o humorista na Procuradoria-Geral da República. O PL solicita que a peça seja retirada do ar e que a página do comediante seja bloqueada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que fará ajustes nos ministérios diante de conversas com partidos para que siglas do Centrão ocupem mais espaço na esplanada. De acordo com ele, contudo, as pastas a serem mexidas ainda não estão definidas. Ao retornar de viagem ao estado do Pará, na semana que vem, Lula irá avançar nas conversas sobre o assunto. Em meio à pressão de líderes partidários de uma reforma ministerial nos próximos dias, Lula disse não estar com pressa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que cria um serviço de monitoramento de ocorrências de violência escolar. O Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas será implementado em articulação com os estados, os municípios e o Distrito Federal. Esta é mais uma medida para tentar conter a incidência de ataques no âmbito escolar. O serviço vai monitorar ocorrências relacionadas à violência nas redes de ensino do país, assim como oferecer um canal de telefone com acesso gratuito para denúncias de casos. O número e os canais de denúncia ainda serão divulgados pelo governo.